O capítulo começa com Sirin mais uma vez, perturbando Bahar ao telefonar para ela usando o número da amante de Sarp. O incômodo de Sirin é implacável, e mesmo que a ligação possa parecer inofensiva à primeira vista, carrega uma carga emocional pesada para Bahar. Nizam, sem entender a complexidade da situação, leva o celular até a cozinha e o entrega à mãe, mencionando que uma mulher estava ligando para ela. Ao ser questionada por Nizam sobre quem era a mulher, Bahar, ainda tentando processar o impacto da ligação, inventa uma desculpa rápida, afirmando que era apenas uma conhecida. Tentando desviar o foco de Nizam, ela muda de assunto e pergunta sobre Doruk, questionando se ele ainda estava dormindo. Nizam, inocente, responde que estava brincando com ele e Bahar aproveita o momento para mandar a filha voltar ao quarto e continuar brincando, enquanto ela mesma atende a ligação. No outro lado da linha, Sirin toca uma música que traz à tona memórias intensas e dolorosas do passado de Bahar com Sarp, mergulhando-a em uma profunda melancolia. Em um flashback, somos transportados para um restaurante onde Sarp e Sirin se encontram. Bahar também está presente, e o encontro se desenrola em um clima de aparente normalidade. Sarp cumprimenta Sirin de maneira cordial e logo depois dirige-se a Bahar, convidando-a para dançar. A cena é permeada por uma atmosfera de celebração, e o clímax ocorre quando um garçom traz um bolo com velas. Sarp, com um sorriso amoroso, pede a Bahar que faça um desejo antes de assoprar as velas, criando um momento que parecia perfeito, mas que agora, no presente, só traz dor. De volta à realidade atual, Bahar se encontra sozinha na cozinha, chorando silenciosamente em frente à geladeira. A cena muda para a escola de Nizam, onde a professora anuncia com entusiasmo que Nizam foi a vencedora de um concurso, pedindo que todos os alunos aplaudam. No entanto, nem todos compartilham da mesma alegria e uma colega, tomada pelo ciúme, faz comentários negativos sobre Nizam. Ao mesmo tempo, vemos Bahar lutando contra o cansaço extremo e as manchas vermelhas que começam a aparecer em seu braço, um sinal preocupante de que algo não está bem. No ambiente de trabalho, Bahar continua a lutar contra a exaustão, e sua colega Ferdane percebe o quanto ela está distraída, a ponto de não notar uma fita colada em seu avental. Preocupada, Ferdane alerta Bahar sobre sua distração, mas Bahar já está tão esgotada que sua mente parece não conseguir mais acompanhar o ritmo do trabalho. Ela vai até o banheiro na esperança de recuperar um pouco de sua energia, mas o cansaço é esmagador. Sua respiração se torna cada vez mais rápida e superficial, um sinal claro de que seu corpo está à beira de um colapso. Ao tentar abrir uma torneira, Bahar é superada pela fraqueza e acaba desmaiando, uma cena que sublinha a gravidade de sua condição física. Enquanto isso, no hospital, Sinan continua determinado a perseguir Jali. Ele a encontra sentada no jardim e se aproxima, iniciando uma conversa sobre a situação de Bahar. Jali, com um tom de resignação, explica que apesar de sua vontade de ajudar, não há muito que ela possa fazer, já que Bahar recusou o tratamento. Sinan, no entanto, permanece otimista, sugerindo que Bahar será forçada a voltar ao hospital devido ao inevitável agravamento de sua doença. De volta ao trabalho, a chefe de Bahar, preocupada com sua ausência, pergunta a Ferdane onde ela está. Ferdane, desconcertada, responde que Bahar foi ao banheiro. No entanto, quando a chefe bate na porta e não obtém resposta, começa a se preocupar de verdade. Ela insiste para que Ferdane diga onde Bahar realmente está, sublinhando a importância de sua presença no trabalho. Bahar finalmente sai do banheiro, visivelmente abatida, e pergunta o que está acontecendo, tentando disfarçar seu estado de saúde. Após o trabalho, Bahar vai buscar as crianças na escola. Nizam, sempre atenciosa, traz algumas flores na mão e pergunta se pode levá-las para casa para cuidar delas. Bahar, mesmo exausta, permite, tentando manter uma aparência de normalidade para as crianças. Jali, preocupada com o estado de Bahar, decide contar à musa sobre a doença dela, esperando que, ao envolver os tios, eles possam convencê-la a aceitar o tratamento. A preocupação de Jali é evidente, e ela se sente impotente diante da teimosia de Bahar. Em uma ligação com Elis, Bahar menciona as crianças que Elis as levará para a piscina. Quando Doruk pergunta se eles vão nadar, Bahar confirma, tentando esconder seu próprio cansaço. Nizam, entretanto, demonstra seu medo, mencionando o receio de adoecer. Bahar tenta acalmar a filha, explicando que a piscina é fechada e que não há perigo. Quando Nizam pergunta se Bahar nadava com o pai quando era criança, Bahar responde que nadava quase todos os dias com ele, o que traz um breve momento de nostalgia e alegria. Doruk, por sua vez, pergunta se ele já nadou e Bahar, tentando animá-lo, diz que essa será sua primeira vez.
No entanto, ao fazer uma ciranda de roda com as crianças em uma brincadeira, Bahar sente uma tontura intensa e acaba desmaiando. As crianças, assustadas, chamam pela mãe, temendo o pior. Bahar acorda no chão e imediatamente se lembra das palavras de Jali sobre a deterioração de sua saúde, incluindo hemorragias e outros perigos. Tentando esconder seu desmaio, Bahar finge que estava ensinando as crianças a nadarem, um gesto que é recebido com inocente entusiasmo. As crianças, ainda emocionadas com a perspectiva da natação, não percebem a gravidade da situação. Bahar se levanta e vai ao banheiro, onde, sozinha, se permite desabar, abafando o choro com as mãos, ciente de que sua saúde está em declínio acelerado. Enquanto isso, em casa, Atice, ocupada na cozinha, pede a Enver que abra a porta. Jali e Musa, acompanhados de seu filho Bora, fazem uma visita aos tios. Sirin recebe os visitantes, com seu comportamento habitual, não perde a oportunidade de causar desconforto. Quando Musa menciona que Bora chama Atice de vovó, Sirin prontamente corrige, dizendo que Atice não é a avó dele. Atice, no entanto, minimiza a situação, acariciando o menino e dizendo que ele pode chamá-la de avó sim. Sirin, no entanto, continua a provocar, mencionando que Atice é a avó de Doruk, um colega de escola de Bora, e pergunta se eles sabiam que Doruk havia fugido da escola. A revelação pega todos de surpresa e Musa aproveita o momento para elogiar Bahar, afirmando que ela é uma pessoa muito boa, mas também mencionando que ela está gravemente doente. Sirin, sem perder a oportunidade de criticar, diz que Bahar sempre faz drama de tudo. Enver, percebendo o desconforto crescente, chama a atenção de Sirin, enquanto Jali, preocupada, pergunta se Sirin está se tratando. Atice, tentando manter a paz, responde que a filha está bem. Enver então convida todos para a mesa, e Bora comenta que Nizam ganhou um concurso na escola. Mais tarde, Nizam, ainda cuidando das flores, pergunta se elas estão morrendo. Bahar, distraída e com a mente longe, responde que não vai morrer e que tudo está bem, mas logo percebe que Nizam estava falando das flores. Tentando se recompor, Bahar ensina as crianças a cortar o pé das flores para que a água possa penetrar e mantê-las vivas. Nizam, sempre atenta, nota a vermelhidão no braço de Bahar e pergunta o que aconteceu. Bahar, tentando esconder a verdade, diz que se machucou, mas que está tudo bem, e rapidamente muda de assunto, perguntando se as crianças querem mais comida. Durante o jantar, todos elogiam a sopa de Atice, que com um sorriso caloroso deseja bom apetite a todos. O ambiente na casa é de um calor familiar, apesar das tensões e preocupações que pairam no ar. Depois do jantar, Nizam coloca as flores ao lado de uma fotografia de Sarp, enquanto Bahar coloca Doruk na cama. Nizam, sempre carinhosa, ajuda a mãe a secar a louça, e as duas começam a conversar sobre a infância de Bahar. Bahar compartilha uma lembrança divertida de quando era criança e fingia estar doente apenas para que Atice fizesse sua sopa favorita. A conversa leve e carinhosa traz um breve alívio à tensão constante que Bahar sente, e as duas riem juntas, reforçando o laço especial entre mãe e filha. Nizam, querendo entrar na brincadeira, finge que também está passando mal, imitando a história da mãe, o que faz ambas sorrirem ainda mais. O momento é interrompido por Doruk, que se levanta da cama ao ouvir a conversa e com um ar sonolento diz que machucou o nariz. Essa pequena intervenção faz todos rirem novamente e Bahar, com paciência e carinho, leva as crianças de volta para a cama, colocando-os para dormir com ternura. Mais tarde, sozinha na sala, Bahar organiza as coisas das crianças, dobrando roupas e arrumando brinquedos. Quando ela olha para o retrato de Sarp, que está ao lado das flores que Nizam trouxe, percebe que as flores estão murchas. Na manhã seguinte, Atice se prepara para ir ao trabalho e, antes de sair, pede a Enver que feche a janela do quarto de Sirin, que havia sido deixada aberta. Ao entrar no quarto, Enver nota que um dos quadros na parede está torto. Quando ele tenta endireitá-lo, acaba descobrindo o diário de Sirin escondido atrás do quadro. A descoberta é chocante para Enver, que fica curioso e preocupado ao mesmo tempo. Ele pega o diário, hesitante sobre o que fazer, mas decide colocá-lo em uma sacola e sair de casa para descobrir mais sobre o que Sirin poderia estar escondendo. No entanto, ao sair, ele encontra Atice voltando para casa, pois ela havia esquecido o celular. A presença inesperada de Atice o pega de surpresa, mas ele consegue disfarçar e segue em direção ao ponto de ônibus. Enquanto isso, Bahar, ciente da gravidade de sua condição, decide ir ao hospital para ver Sinan. Quando ela chega ao consultório dele, Bahar está visivelmente nervosa, mas determinada. Ela começa a conversa pedindo desculpas por não ter seguido os conselhos médicos anteriormente e por ter esperado até que sua condição piorasse tanto.
Ela explica que inicialmente acreditava que os médicos estavam exagerando sobre a gravidade de sua doença, mas agora, com os sintomas se agravando, ela percebe que subestimou o problema. Bahar admite que está apavorada com a ideia de morrer e deixa claro que sua maior preocupação é o futuro de seus filhos, temendo que, sem ela, eles acabem em um orfanato. Sua voz, normalmente firme, vacila enquanto ela compartilha seus medos com Sinan, deixando transparecer sua vulnerabilidade. Enquanto Bahar luta com suas emoções no hospital, Enver desce do ônibus e começa a caminhar pelas ruas, ainda segurando o diário de Sirin. Ele se sente dividido entre o dever de proteger a família e a necessidade de entender o que Sirin tem escondido de todos. A tensão em Enver cresce à medida que ele pondera sobre o que fazer a seguir, sabendo que qualquer decisão que tome pode ter consequências sérias para todos ao seu redor. O capítulo termina com essa atmosfera de incerteza e tensão crescente, com Bahar enfrentando seus próprios demônios enquanto luta para manter a esperança viva, tanto para ela quanto para seus filhos, e Enver, carregando o peso da descoberta do diário de Sirin, avançando em direção ao desconhecido.